Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos uma noite sobrenatural. E que tudo aquilo que não foi resolvido ao longo do dia, das últimas semanas, que o Senhor venha trabalhar, intervir e mudar. No nome de Jesus Cristo nós oramos para que o Senhor transforme aquilo que não conseguimos mudar, que o Senhor traga respostas, que o Senhor dê solução, que o Senhor abra caminhos no nome de Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor proteja a nós e toda a nossa casa. Que o Salmos 4 se cumpra na nossa vida na íntegra. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, Tu és o sustentador da minha casa, Tu és o sustentador da minha família, Tu és o sustentador de todas as coisas. Por isso, Pai, nós declaramos que tudo está no controle do Senhor. Confiamos nos caminhos de Deus. Confiamos no Altíssimo, naquele que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Meu Pai, nos livra agora da inveja, do homem mau, da obra contrária e de toda oposição espiritual. Guarda esta casa, guarda essa família. Pedimos o livramento do Senhor sobre essa pessoa, o livramento do Senhor sobre a sua casa e sobre todas as áreas da sua vida. Proteja, Pai. Guia, Pai, e livra em o nome de Jesus Cristo. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa casa. Meu Deus, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gratidão, porque a Tua boa mão tem estado sobre nós. E eu oro agora, Pai, todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que receba o toque de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, eu digo a toda alergia, eu digo a todo câncer, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva. Se você está perdido, se você está longe do caminho do Senhor, chame por Jesus agora. Ele entrará em você, Ele transformará você numa nova criatura. Ele tem todo o poder dele libertar do vício, dele libertar de uma vida de pecado. Ele tem todo o poder dele tirar de hábitos ruins, hábitos danosos. Chame por Jesus e seja tocado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. E eu libero uma palavra de saúde para quem está doente. Uma palavra de solução para quem está num problema que não vê solução. Eu libero uma palavra de rompimento para quem está travado. Eu libero uma palavra de porta aberta, de céus abertos, de favor divino sobre aquele que está crendo, sobre aquele que está em oração, sobre aquele que está andando nos princípios. No nome de Jesus, que haja um romper na tua vida. Que o Deus que dá respostas libere favor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega agora a tua carta, a carta que você fez para Jesus. Segura ela nas mãos assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar do Senhor meus pedidos de oração, meu clamor. Coloco no altar de Deus agora todas as minhas petições e eu peço resposta, eu peço livramento, eu peço me abra portas para as pessoas próximas de mim. Cure, Pai, aquilo que está doente e liberte aquele que precisa de uma libertação. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua intervenção, Senhor. Cremos na Tua resposta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa sua curtida aqui nessa oração para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas em o nome de Jesus. Alguém próximo de você precisa receber essa oração.
Vá até o último homem. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. E deixa eu dar um testemunho aqui para você. Deus tem feito coisas tão lindas. Deus tem feito coisas tão tremendas aqui nas orações que eu preciso compartilhar isso com você, da bondade de Deus. A Regina, que nos acompanha aqui, ela escreveu: graça e paz a todos. Eu estava com uma dor fortíssima na coluna que não passava com remédios. Participo todos os dias das orações às 6 da manhã e às 6 da tarde. Apresentei a Deus o meu pedido e o Senhor me curou. As dores desapareceram. Glória a Deus. Agradeço a Deus e também a você pelas orações. E olha só o testemunho que eu recebi também da Natália. Ela escreveu assim: gostaria de contar o meu testemunho da carta para Deus, realizada no ano passado. Na minha carta, um dos meus pedidos foi uma porta de emprego e coloquei o nome de 3 empresas em que gostaria de trabalhar. Para a honra e glória de Jesus, Ele abriu essa porta. Já tem 2 meses que estou trabalhando e estou fazendo o propósito novamente. Agradeço pelo trabalho que você faz e que Deus continue abençoando sua vida e a da sua família. Que Deus te abençoe. Amém? Eu fico extremamente feliz porque toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Isso é para vocês verem o poder da oração, certo? Não é o homem que cura, não é o homem que salva, é Jesus, certo? E quando você ora, o inimigo, ele perde as forças. Quando você ora, você atrai a resposta de Deus para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Não deixe o diabo paralisar você na oração. Não deixe outras coisas te distraírem. Escreve aqui nos comentários: estou firme na oração. Escreve aí: estou firme na oração. E quantos de vocês estão firmes também no jejum? Porque eu entendo que alguns não estão em jejum. E tranquilo, certo? Porque eu estou jejuando, tem muita gente que está jejuando também. Mas se você não pode jejuar, permaneça firme em oração. Em nome de Jesus, nós estamos orando, estamos jejuando, certo? Tem muitos intercessores que entram exatamente nos horários aqui junto comigo. Tem muito intercessor que entra exatamente no ao vivo, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Eu entro em oração e eles entram junto comigo, certo? Para orar, para concordar, para aprender, para caminhar junto. Então você não está recebendo só as minhas orações, você está recebendo as orações também de muitos intercessores do Brasil e das nações. Amém? É por isso da importância de você estar presente nas orações ao vivo. Eu quero compartilhar uma palavra que se chama o fator Isabel. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei e entendo sobre a importância de nós estarmos conectados com as pessoas certas. Tem gente se conectando a gente errada, por falta de discernimento. Você precisa dar ouvidos a pessoas certas. Você não pode dar ouvidos para todo mundo. Você não pode dar ouvidos para pessoas que nunca construíram nada na vida. Nunca construíram nada. Você não pode dar ouvidos para gente que te inveja. Para gente que quer te atrapalhar, te fazer desistir dos teus projetos, te fazer desistir dos teus sonhos. Você tem que compreender o fator Isabel, certo? Escreve aqui nos comentários, fator Isabel. Vou mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Maria e Isabel eram parentes. Maria estava grávida. Isabel, que não podia ter filhos, também estava grávida. E eu fico imaginando Maria entrando na casa de Zacarias, se cumprimentando. Ela vê Isabel ao longe e diz: Isabel. E quando ela diz Isabel, a criança dentro dela estremece. A criança de Isabel estremece na saudação de Maria. E então Isabel ali
é cheia do Espírito Santo e ela começa a profetizar e começa a declarar bênçãos. O fator Isabel é quando Deus ele conecta nós a pessoas que fazem parte do nosso destino, pessoas que são chaves do nosso propósito. Isabel compreendeu que Maria fazia parte do seu propósito e que a criança que ela estava carregando, ela se mexeu, as suas entranhas se mexeram por causa do propósito que Maria estava carregando. Nós temos que conhecer as pessoas além do natural. Nós precisamos conhecer as pessoas além do que os outros dizem ou do que nós vemos, seja pela internet ou seja pela televisão. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus, ele nos conecta a pessoas específicas para nos abençoar. Tem gente que carrega algo de Deus para te abençoar. Carrega uma informação de Deus. Carrega uma direção de Deus. Algo que vai fazer a diferença na sua vida. Nós sempre falamos dos valentes de Davi na Bíblia, certo? Nós falamos daqueles homens que lutavam por Davi. Eles expunham a própria vida à morte por amor a Davi. E sabe por que eles faziam isso? Porque antes de eles conhecerem Davi, eles estavam todos quebrados, endividados, viviam uma vida de homens perseguidos, estavam desacreditados da vida, estavam longe das suas casas, estavam desconectados. Mas quando Davi chega na casa de Adulão e aqueles homens, na caverna de Adulão, aqueles homens se alinham com Davi. E assim como Davi era um matador de gigantes, aqueles homens também se tornaram um matador de gigantes. Assim como Davi era um guerreiro, aqueles homens se tornaram guerreiros. Assim como Davi era um homem nobre, aqueles valentes se tornaram também homens nobres. Aí você diz, qual que é a relação disso? A relação se chama conexão. Quando você se conecta com pessoas que podem mudar a tua vida. Quando você se conecta com pessoas que Deus colocou no teu caminho. Deus colocou. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho e que às vezes a gente não é grato por elas, não valoriza elas, as troca por qualquer mirréis, como diz os antigos. Ou seja, quando você falha em reconhecer alguém que Deus coloca no seu caminho para ser bênção, você perde. Você perde a oportunidade. Você perde de receber uma chave que aquela pessoa carrega. Há pessoas que elas dizem assim, não, tudo que eu tenho que receber eu recebo de Deus. Mas Deus escondeu em homens chaves e direções também para a tua vida. Deus colocou na vida de homens coisas que às vezes, sabe, você não tem a mínima ideia do que aqueles homens carregam. Maria carregava o Salvador. E Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, algo mexeu dentro dela. Há todo tipo de pessoa. Há pessoas que são catalisadoras do teu propósito e há pessoas que são drenadoras do teu propósito, da tua força, da tua alegria. Eu quero que você entenda isso. Porque Isabel aqui, ela foi cheia do Espírito Santo, porque ela reconheceu que aquele movimento que houve dentro dela foi porque existia uma conexão entre ela e Maria. Eu quero que você entenda que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. Eu estava conversando com um amigo meu e ele dizendo para mim, ele enfrentou um grave problema lidando com pessoas próximas dele e ele disse para mim, olha, teve pessoas de 30 anos, meus amigos, que nem perguntaram para mim
se o assunto era verdade ou não, eles simplesmente se afastaram e saíram da minha vida. E ele me contando a respeito de um momento difícil que ele estava lidando, onde algumas pessoas estavam saindo de perto dele, sabe? E foi um momento dolorido para ele. E enquanto ele conversava comigo e eu também conversava com ele, sabe, Deus me deu um entendimento que muitas vezes as pessoas, elas preferem acreditar, sabe, em alguém que elas conheceram ontem, em alguém que às vezes não construiu nada, do que aquela que está há muitos anos ao lado, sabe, que conheceu, que andou junto, que andou próximo. Nós temos que entender, sabe, que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem bênção na nossa vida. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho e o objetivo dessas pessoas que Deus coloca é serem nossos conselheiros, serem nossos intercessores, serem pessoas de Deus e até amigos muitas vezes. Mas, sabe, às vezes por qualquer besteira que passa numa internet ou besteira que passa às vezes numa televisão ou qualquer outra coisa, a pessoa pensa assim, puxa, né? Gostava tanto dessa pessoa, mas agora não gosto mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que se vê é verdade. E digo mais, nesse mundo existe aqueles que estão construindo e aqueles que estão tentando destruir o que você construiu. Jesus, ele não era amado por todo mundo. Ele tinha críticos, Jesus tinha seus haters, Jesus tinha os que o perseguiam, Jesus tinha os que o odiavam. Agora, uma pergunta, quem era Jesus? E quem é Jesus? Não é o nosso Senhor, o nosso Salvador? Agora, o fato de algumas pessoas não gostarem de Jesus ou criticarem Jesus ou apontarem o dedo para Jesus, você acha que Jesus deixou de ser quem ele era por causa de alguns que não gostavam dele? Não, ele continuou e continua sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo o nosso intermediário entre Deus e os homens, é Jesus. Ele é a conexão perfeita. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você ouve às vezes alguma coisa negativa a respeito de uma pessoa e você não procura saber com aquela pessoa se é verdade ou não. Você acredita, sabe, no que um fala, acredita no que o outro fala. Quando Maria saudou Isabel, automaticamente Isabel sentiu a conexão. Você tem que entender que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho e Deus coloca aquela pessoa com uma conexão preciosa no nosso caminho. Eu agradeço a Deus de ter conhecido certas pessoas na minha vida, que elas foram a conexão de Deus para mim, porque elas me ajudaram a crescer, me ajudaram a conhecer outras pessoas, foram porta de Deus para que eu entrasse em alguns lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos celebrar as nossas conexões e nós devemos ter uma lealdade, nós devemos ter um amor, nós devemos ter um comprometimento com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque há pessoas que serão ajudantes do nosso destino, às vezes por meio de uma palavra, como eu disse, às vezes por meio de uma oração e às vezes até por meio da sua própria lealdade, Jonatas e Davi, eles tinham uma conexão, eles tinham um compromisso, eles tinham uma aliança. Saul era pai de Jonatas e Jonatas tinha que honrar Saul, mas Jonatas tinha uma aliança com Davi. Olha só, Jonatas tinha uma aliança com Davi e a aliança com Davi foi mais forte. Você tem que entender uma coisa, quando Deus te apresenta alguém e você sente que aquela pessoa é uma conexão para você, não a largue. Não saia da vida dela. Permaneça ajudando, permaneça firme ao lado dela. Porque Deus tem um propósito para você e para ela. E olha o que aconteceu. Jonatas morre numa batalha, junto com Saul. Os dois morrem. Davi assume o trono, se torna um grande rei. Mas Davi não se esqueceu. Davi não se esqueceu de Jonatas. E mandou chamar o filho de Jonatas
para comer na mesa e para morar dentro do palácio com Ele. Sabe por quê? Porque a forma como você é leal a uma conexão, a forma como você honra uma conexão, mais cedo ou mais tarde, você recebe daquela conexão. Mais cedo ou mais tarde, Deus te abençoa pela sua lealdade e por você ter reconhecido que aquela conexão foi uma conexão de Deus, foi uma conexão do Senhor para a sua vida. Tem pessoas que hoje, eu não falo muito mais com elas como eu falava antigamente, mas eu não perdi o respeito por elas e nunca saiu da minha boca nenhuma palavra contrária a elas. E digo mais, se elas me ligarem, me pedindo ajuda, eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque não esqueço, valorizo e acredito no poder de uma conexão. Então nós devemos entender isso. Sabe, nós não podemos ser levados por qualquer conversa. Esses dias, olha o que aconteceu. Compartilharam com pessoas próximas de mim que eu estava abrindo uma igreja em São Paulo. Eu não estou abrindo igreja em São Paulo, mas era uma informação falsa. Esses dias também falaram, né? Ali foi um vídeo de IA, um vídeo de IA de uma pessoa que supostamente parecia eu ali, pedindo ajuda para um trabalho lá na África. Não é meu esse trabalho na África. Ou seja, tem muita notícia aí, tem muita coisa aí que você tem que sempre ir na fonte. Entre em contato com a minha equipe para ver se é verdade, se tem fundamento, porque tem coisas que não é verdade. Ou seja, mas sabe, quem pergunta se é verdade, quem vai à fonte, não fica perdido. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê. Tem muita coisa aí, certo? Ainda mais hoje, sabe, tem gente que passa por cima de todos os limites. Então, querido, vá sempre à fonte para perguntar, sabe, o que é e o que não é. E eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus já te apresentou o coração de uma pessoa, se Deus já mostrou o coração de uma pessoa para você, você tem que estar, sabe, na posição certa que Deus te chamou para estar ao lado dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e intercessores. Para glória de Deus, eu renovei por 3 meses um programa de televisão, agora em rede nacional e em horário nobre, na TV Bandeirantes, das 8h15 da manhã às 8h20. Vou começar dia 2 de fevereiro. Estejam orando por nós, certo? Eu também sou grato a Deus por todos aqueles que oram, por todos aqueles que são nossos parceiros, que acreditam nessa visão, e estamos indo até o último homem. Ou seja, enquanto Deus me der força e graça para poder fazer o meu melhor, eu irei fazer o meu melhor, estarei na televisão. É caro para estar na televisão, mas eu creio que também é um propósito de Deus. Muita gente ganha por meio desse propósito. E gostaria que você estivesse orando por nós. Amém? E sobre a informação de eu estar abrindo igreja em São Paulo, não procede. Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, certo? A igreja aqui de Alphaville, quem está à frente é o apóstolo José, certo? Não tenho salário de igreja e nem quero ter. Não tenho salário, não recebo nada da igreja, não quero ter. Ao contrário, quero ser uma coluna financeira dentro da igreja, quero ajudar na igreja. Eu só estou explicando para vocês que tem muitas notícias, às vezes, que é falsa e que você tem que verificar. Liga para a minha equipe, entre em contato, certo? Entre em contato para ver se a informação procede ou se a informação não procede, certo? Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, congrego numa igreja, certo? Congrego no ministério, sirvo um ministério, mas não estou à frente hoje de nenhuma igreja, certo? Então, deixar bem explicado aqui, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a andar mais perto da gente. Você que Deus conectou teu coração a caminhar com a gente, a caminhar no profético, a aprender mais, vem ser nosso aluno na Academia Quindo Global. A academia é um tempo especial, é um tempo onde nós podemos ministrar a você, tirar suas dúvidas, é um tempo de mentoria. 2 vezes por semana eu estou ao vivo com os meus alunos, respondendo eles, ministrando na vida deles. Vem ser nosso aluno, certo?
Para você ser nosso aluno, você pode ir aqui no site que está aqui embaixo na descrição, www.vinicius17.com.br, ou vá direto lá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quino Global. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, são devocionais que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. E se você não adquiriu nossos devocionais, adquira lá no nosso site, vai ser bênção e que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco e de compartilhar também do teu tempo com a gente. Amém? Compartilhe agora com 10 pessoas essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe aí. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua carta, tá? E hoje estarei na Get Church de Curitiba ministrando, certo? E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 da manhã, de manhã cedo. Gosto do culto de manhã cedo, tá? Claro que às vezes quando eu tenho que ministrar à noite, eu ministro à noite também, mas eu gosto muito do culto da manhã, tá? Domingo, 9 horas da manhã, eu convido você a estar junto com a gente. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu apresento no teu altar cada carta para Jesus, cada pedido de oração. Senhor, envolve a família, debaixo da tua graça e do teu favor. Eu oro para que as brigas cessem, os desentendimentos cessem, que toda palavra de divórcio, de separação, caia por terra dentro dessa casa, que essa família seja uma família unida, que o sangue de Jesus cubra essa família, que o Senhor livre essa família de todo mal, que o Senhor livre essa casa de toda maldade, de todo plano do inimigo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor encaminhe os filhos dessa pessoa, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor prospere esta casa, que essa casa seja uma casa abençoada, próspera, que haja abundância nessa casa e que haja a proteção do Senhor sobre este lar. Livra eles de todo mal, Pai. Proteja a vida deles e guarde-os, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra portas, eu oro para que o Senhor traga respostas, haja intervenção, eu oro pela saúde, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, não importa a gravidade, não importa, Senhor, o que o diagnóstico disse, de tão ruim ou mal que seja o quadro dessa pessoa, nós oramos por milagre. Nós cremos que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, Ele também pode resolver essa situação. Ele tem o poder, por isso colocamos a fé em Jesus Cristo e declaramos: Ele cura, a cura está entrando, o milagre está entrando, e aonde há opressão espiritual, aonde há ação maligna, eu dou uma ordem, cai por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos a Ti todos os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, nesta carta, e pedimos um milagre, pedimos uma bênção especial, pedimos céus abertos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Compartilhe aí com 10, com 100, compartilhe nas tuas redes sociais, em o nome de Jesus, e ore por nós, certo? Dia 2 de fevereiro, começamos na TV Bandeirantes, em rede nacional, horário nobre, às 8h15 da manhã. Ore por nós. Deus abençoe a todos e até mais.